Porque Deus escolheu ser chamado de Pai por todos aqueles que o busquem em oração. Porque o texto diz assim, né: "Quando orardes", porque Deus escolheu ser chamado de Pai, hum, por todos aqueles que o buscam em oração. Nós já temos uma noção do que orar, né. Ontem nós conversamos um pouco sobre isso. Orar não é um monólogo, é um diálogo, né, é o meio que Deus nos deu, nos proporcionou, criou, para que nós pudéssemos falar com Ele e ouvi-lo. Não é só falar com Deus. Orar não é só falar com Deus. Orar é também ouvir a Deus. É um com é uma é um bate-papo entre nós e Deus. E nós vimos que falar com Deus, eh, não é algo, como é que eu posso dizer? É algo fantástico, é melhor do que falar com a pessoa mais importante desta terra. Imagina, como eu disse ontem, imagina você dizer: "Olha, Deus fala comigo, eu falo com Deus". As pessoas vão dizer: "Você é doido, você é maluco, você está doido, Deus como é que tu fala com Deus?", né. É ou não é verdade, pessoal? Se a gente começar a dizer: "Olha, Deus falou comigo", né, as pessoas acham que a gente está ficando maluco, que Deus não fala mais com o ser humano. Lógico que não fala. A gente não está orando direito, a gente não está orando. A Bíblia diz: "Quando orardes", e orar é eu falar com Deus e Deus falar comigo, ou Deus falar comigo e eu falar com Ele. Isso é orar. Então agora, Deus não fala mais com ninguém? Então não existe oração, ou a oração está equivocada, ou essa oração não está funcionando, porque o único meio a Bíblia diz, né, que na oração se a oração é uma conversa entre eu e Deus, por que que eu não ouço a Deus então? Hum? Ah, a gente já viu isso, e é justamente por isso que a gente está aqui, entendem? Vamos lá pessoal, vamos tratar de um assunto que é importantíssimo pra gente. Hum? Por que que a gente não ouve a voz de Deus quando a gente ora? É justamente por isso que Jesus disse: "Eu vou ensinar vocês", né, ele não disse que ele ia, foi pedido para ele: "Ensina-nos a orar". Ou seja, Jesus disse: "Eu vou fazer, então tá, vocês estão me pedindo para ouvirem a voz de Deus e Deus ouvir vocês, para que haja um diálogo, para que a oração seja algo que vocês ouvem a Deus e Deus ouve vocês". Todo mundo acha que sabe orar, eu não duvido que algumas pessoas realmente sabem orar, eu não tenho dúvidas disso. Hum? Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu sei, conheço inúmeras pessoas em que a oração não tem graça nenhuma. Muitas pessoas que são crentes, que se dizem de Jesus, não têm prazer em falar com Deus, não conseguem falar com Deus. E um dos motivos é porque não conseguem ouvir a Deus, não ouvem a Deus. Hum? E o Pai Nosso é justamente para nos fazer perceber por que nós não estamos ouvindo a Deus, ou por que a oração não está acontecendo, porque o diálogo com Deus não está acontecendo. Um Deus todo-poderoso, o Deus criador do universo, eu disse ontem, ele quer falar conosco, ele quer ser nosso amigo, ele quer bater papo conosco, pode ter certeza disso, ele está interessado em cada um de nós. Ele tem muito interesse, mas ele não passa por cima das suas regras. Deus não quebra suas próprias regras. Deus não faz regras apenas para os seres humanos. Ele faz regras para ele mesmo e ele obedece. Hum? Entende?
Entendem? Deus não passa por cima das suas regras. Se você tentar burlar o meio, não vai funcionar, porque Deus não passa por cima das suas regras. Deus criou tudo perfeito, então ele não pode dizer: "Ah, não, eu vou dar um jeitinho aqui". Não, Deus não tem um jeitinho brasileiro não. É tudo preto no branco com Deus. Vocês entendem? É tudo certinho, tudo correto. Então preste atenção numa coisa, você que gosta de fazer a gambiarra, você está correndo um sério risco, porque às vezes a gente não faz gambiarra só nas coisas, a gente quer fazer também na vida espiritual. Hum? A gente quer dar um jeitinho. Não, com as coisas de Deus não tem jeitinho. Ou é ou não é. A minha pergunta é: por que Deus escolheu ser chamado de Pai por todos aqueles que oram? Vamos lá. Porque Deus escolheu ser chamado de Pai por todos aqueles que o procuram em oração. Eu vejo assim, ó, até anotei aqui, né? Quando a gente pensa na palavra pai, Cristo talvez tenha, né, na cabeça dele pensado que quando você pensasse, fosse falar pai, você lembrasse de dependência, de proteção, de orientação, de provisão, porque é um pai que provê tudo, de criação, porque foi o pai que está no céu que criou tudo, assim como o nosso pai terrestre cria, constrói a nossa casa, né, adquire as coisas. Então, assim, eu na minha mente veio isso, assim, sabe? De que cada vez que você fala pai, você lembre o que é esse conceito aí. Então, proteção, orientação, provisão, criação, dependência, intimidade, como o Cosmo falou, porque é o pai, são o pai e a mãe com quem a gente deveria ter a maior intimidade, embora sejam as que a gente mais tem medo, infelizmente, né? Às vezes acaba ocultando algumas coisas por medo. E mais uma questão, e também me faz pensar em hierarquia, né? Porque dentro de uma casa bem governada, bem orientada, bem organizada, é chefiada por um pai que é o cabeça ali, que deveria ser, né? Orientado por E Cristo, tem deveria muita ser o casa que é a cabeça. mulher que manda, Sheila. Daí tem casos que é a mulher que manda, porque infelizmente o homem não é orientado, não é o cabeça. Se Cristo não for o cabeça do homem, talvez vai ser da mulher. Ou se não é de nenhum, aí vai cantar mais alto aquele que tiver Aqui, mais força. aqui, Para o final da vida do meu pai sempre foi uma pessoa muito passiva, tá me ouvindo? certo. Estou ouvindo, pode falar. Muito passiva, muito tranquila. Quem o conhecia sabia como ele era, Certo. entendeu? E quando eu conheci a mensagem adventista, eu tinha entre 14 e 16 anos. E o meu pai era o seguinte: quando ele percebeu que eu comecei a ir para a igreja, que eu comecei a frequentar os cultos, que eu estava naquela idade, né, de 16 anos, ali, começar a querer sair, chegar tarde em casa. Sabe o que aconteceu? Ele começou a me conduzir para a igreja, mesmo não sendo um cristão. De que maneira? Ele sabia como era que a igreja procedia, né? Sabia que não comia a gente determinados alimentos. E quando ele percebeu que eu comecei para a igreja, ele chamou minha mãe e chamou minha irmã, que eu só tenho uma irmã. E ele disse para ela assim, ó, de hoje em diante aqui tem que fazer aquilo que o Janilson coma, entendeu? Todos os alimentos agora é determinado naquilo que ele come. A gente come que é aquilo que a gente gosta e ele vai comer aquilo que determina. Então ele me conduziu. O meu pai foi inspirado assim pelo Espírito Santo, creio eu, que ele me conduziu para a igreja. Quando chegava os dias de culto, na quarta-feira, ele dizia, moço, bora, você não vai, sua roupa já está arrumada. Chegava os dias de culto de domingo, ó, moço, sua roupa já está ali, bora para a igreja, entendeu? Legal. E vamos lá para a igreja. E ele me conduziu de uma certa maneira.
entendeu? E esse conceito eu fiquei do meu pai. Ele, apesar de não ser um cristão, mas ele era um homem bom, né? Ele era um homem bom, era muito passivo, muito paciente, entendeu? E esse conceito eu fiquei dele, entendeu? Esse conceito que eu tinha do meu pai. E graças a Deus, porque ele entendeu, e no final da vida dele, a gente estudou toda a Bíblia com ele, todos os estudos bíblicos. Passaram 3 meses, eu creio que meu pai ele ia aceitar a mensagem, mas 3 meses depois ele faleceu, entendeu? Ok. Obrigado, Janilson. Muito obrigado. Sabe, eu tive o privilégio de ter um pai também, ainda tenho. Hoje ele já está mais idoso, está mais chato. Dizem que quando a gente fica velho, a gente fica enjoado, chato, né? Meu pai foi tremendo também na minha vida, sabe? Em muitos momentos são inesquecíveis, né? Alguns momentos hoje acontece isso, os pais mudam também, né? Eram bons em um momento, se tornaram ruins em outros momentos, né? Ficaram mais distantes, mais carrancudos, sei lá. E eu espero que isso não seja real na minha vida nem na sua, sabe? A gente só tem que ser cada dia melhor. Mas presta atenção. Então vamos chegar aqui a um ponto. Vejam só, Deus é todo onisciente, é todo sabedoria, ele é onisciente, ele sabia disso. Ele sabia que a Erla iria passar pela situação que passou, sabia a situação que o Carlinho iria enfrentar, sabia a situação do Wagner, ele já conhecia tudo isso, ele já conhece toda a nossa história, porque Deus é onisciente, tá? Então, para alguns, o termo pai soa muito mal. Para outros, é muito legal. Nossa, carinho, afeto, dengo, né, Carlinhos? Né? É, nossa, que pai maravilhoso, herói, tal, tremendo. A minha filha me vê como o cara para ela, tá? Disso eu não tenho dúvidas. E eu quero continuar conquistando o coração dela enquanto for o meu momento. Eu não quero que um outro garoto chegue e arraste o coração dela. Não é o momento para isso. Né? Vimos a história do Janilson, um pai, por exemplo, que não era, sabe, que não era, eh, ainda não tinha talvez algumas crenças que nós temos, mas já facilitou a vida do filho. E isso marcou o coração do Janilson. E aí vai uma série de coisas. Mas a gente pode chegar numa conclusão, tá? Eu acredito, me perdoe que eu vou falar, que não foi por causa disso que Deus escolheu ser chamado de pai. Tem um grupo que não gosta, tem um grupo que foi muito beneficiado. Vocês concordam comigo que talvez não é por aí o que a gente está falando, porque Deus é intimidade, Deus é aproximação, Deus é. Acho que tem uma coisinha aqui que está nessa palavra que a gente precisa ver. Tem um detalhe aqui, isso quando estalou na minha mente, eu digo, cara, por que Cadê o texto? Oi? Cadê o texto? Cadê o texto? Eu vou botar o texto para ti. Tá? Vou botar porque senão ela não me deixa em paz, irmão. Tá bem aí o texto, ela para ti, ó. Então ele lhes ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Essa parte aí não vamos esquecer. Só para amanhã isso, tá? Pai. O termo pai está aqui. Quando orardes, dizei Pai. Eu acredito que Deus, sabendo disso, sabendo que ia soar negativo para alguns essa palavra, ia soar muito bem para outros, ele o fez não porque ele queria que nós tivéssemos esse conceito de um herói, de um campeão, de um cara muito bom, não era isso. Não era isso que estava na mente de Deus. Porque sabendo do jeito que ele sabia que poderia soar negativo, ele poderia usar um outro termo. Para alguns hoje, me perdoe, no mundo que nós estamos vivendo, pai hoje é uma coisa terrível para muita gente, é um terror. Oi, quem fala? Lúcia. Fale, irmã, pode falar. Então,
ser pai, se o ser humano soubesse o que é colocar um filho no mundo e a responsabilidade que ele tem, seria muito diferente, porque, veja, é lógico que nós vamos para os dois extremos, mas eu quero só relatar algo aqui bem rapidinho, que Bora, fique à em vontade. 1900, em Ah, 1987, tá muito longe isso. Tem que nos ser de Estados Unidos, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com 17 mil pessoas, então não é 17 pessoas, é 17 certo, mil. certo. E nessa pesquisa foi comprovada que todo filho que tem pais agressivos, dominantes, o fato de você ter pai alcoólatra, qualquer tipo de pai que não seja um pai exemplar, por exemplo, para um filho, foi comprovado que a partir dos seus 50 anos, essa pessoa corre um grande risco de ter doenças seríssimas e doenças graves. Mas o que a gente pode tirar de tudo isso, nós sabemos que nós temos um Deus, que esse Deus ele pode fazer a grande diferença na nossa vida, porque existem milagres de Deus, não é? Mas veja, ser pai é uma responsabilidade tão séria, tão grande, que olha só o mal e a geração que nós temos hoje, quando você vê, depois que você entende tudo isso, você nunca mais você vai passar a julgar um bandido que está no presídio. Por quê? Por trás de um bandido, por trás daquelas pessoas que têm câncer, que é comprovado isso, e da maioria das doenças graves, tem uma criança sofrida, tem uma criança que foi abusada, tem uma criança que teve pais agressivos, pais separados. Quanto menos idade uma criança tem, que os pais se separam, mais grave se torna a situação daquele adulto. Então, assim, enfim, nós sabemos que hoje nós temos uma geração desenfreada. E nós sabemos também que não é culpa deles. As pessoas falam assim, mas... E tudo tem poder de decisão, de escolha, mas nem todas as pessoas têm esse poder de escolha, né, em relação a tirar aquilo que foi plantado nele quando ele era criança. E também essa pesquisa diz que o cérebro da criança fica bloqueado e bloqueia, se o adulto tinha de avançar na vida e ele não avançou na vida em termos, em todas as áreas da vida dele, são exatamente esses traumas que a criança passa na infância. Mas acreditando em milagre, a gente sabe que tem jeito, mas olhando por esse outro lado, quantas pessoas não foram prejudicadas, perderam suas vidas precocemente, exatamente porque tiveram um pai que não assumiu a responsabilidade que deveria, né? Muito bem colocado, eu concordo totalmente com isso daí, tá? Concordo totalmente, porque realmente, eh, nós somos, resultado não só do meio que nós vivemos, nós somos resultado do DNA, nós somos resultado das crenças que nós nos envolvemos, é muita coisa que nos forma, né. E geralmente, filhos rebeldes, eles são seres que vieram de lares muitas vezes, complicados, e esses lares já vieram de outros lares. Bom, vamos longe se nós formos buscar a raiz de tudo, não é verdade? Verdade, Nós vamos verdade. nós vamos longe, tá? No final a gente tem que ver que existe um Deus que pode mudar todo esse quadro. É um conjunto todo, né, é um conjunto todo, tá bom? É como eu digo, isso é um assunto que dá muito pano para as mangas, tá bom? Mas vejam só, existem pais que são do jeito que a gente sofre, do jeito que a gente vê, do jeito que a gente viveu a realidade da gente, e são 2 extremos, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, hum, embasado nisto, eu estou dizendo para vocês que não era esse o propósito de Deus usar, porque não, pai é segurança, pai é isso, pai é aquilo. Não é por isso. Então veja, não dá para fechar isso dizendo: "Não, porque Deus, né, Deus usou o termo pai, porque no pai tem tudo". Não, não é verdade. Aqui mesmo entre nós já estamos vendo 2 grupos, 2 grupos.
Uns que foram como eu, passado a manteiga, adocicado, tal, né, que o pai era louco, que sumiu o filho, cadê o meu filho? Só para vocês terem uma ideia, meu pai, ele era regatão. Não sei se vocês sabem o que é isso. Ele tinha um barco, ele fazia viagem, ele fazia vendas de um município para o outro, pelo rio, nas às margens do rio. E nós, crianças, gostávamos, eu e meus irmãos, gostávamos de viajar com o meu pai. E aí a gente gostava de sentar aqui, não sei quantos vão entender, mas a maioria entende, na proa do barco. De vez em quando, um de nós caíamos na água, ninguém sabia nadar, mas escapulia e caía na água. Sabe o que meu pai fazia? Girava rapidinho o leme e olha, de cabeça na água atrás de nós. Entende? Para vocês terem uma ideia. Então, existem pais desse tipo, né? Mas existem pais que não estão nem aí, que não se importam com nada, se você já comeu, se não comeu. Meu pai chegava dessas viagens de madrugada com 2 litros de açaí grosso e 1 quilo de açúcar no lado. Acordava todos nós em casa, botava o gelo e olha, de madrugada tomando açaí grosso com açúcar. Para nós era uma alegria. Entende? Mas era o jeito dele, ele amava, gostava muito de estar conosco, nós éramos tudo para ele e ele era tudo para nós. Eu tive esse privilégio. E eu gostaria de dizer, não, por isso que Deus é maravilhoso, porque Deus colocou aí o termo pai justamente porque, nossa, ser pai. Eu creio que um pai, cara, ele faz, como disse a irmã Lúcia trouxe aqui, sabe, a estatística, o relato, tal. Eu creio que um pai dessa natureza, ele faz muita diferença. Nossa, meu pai com a minha mãe, eles são os maiores responsáveis pela minha vida espiritual. Pode ter certeza. Fala, Júnior. Eles foram fantásticos comigo. Só que depois que a gente cresce, a gente percebe que eles não aprenderam tudo. E isso não é errado, tá? Depois você pode divergir do seu pai, porque eles não tiveram a oportunidade que você tem. E você não precisa permanecer errado. Você pode avançar. Não há problema. Na Terra não existe pai perfeito. Na Terra não existe pai perfeito. Em algum ponto ele vai vacilar e você vai ter que não culpá-lo, como diz a Lúcia. Não é culpá-lo. Você vai ter que entender que ele teve luz só até ali e que ele foi talvez bem intencionado. Olha, eu tinha uma avó, eu fui criado em parte com a minha avó. Minha avó era dura, cruel. Pensa numa velha que eu odiava. Era minha avó. Entende? É verdade. Se eu pudesse matar minha avó quando eu era menina, eu matava. Mas eu era covarde, não tinha coragem de Ó, colar na. Oi, pode falar. eu conheci muito bem a tua avó, tia Janoca. Conheceu, né? Ela não dava chá para moleque no comércio, não, meu irmão. Não, não Era dava. no cipote tico, a gente entrava, queria meter a mão na farinha, queria pegar o charque. Na época, açúcar era naquelas sacas, né? Saca Tu de sabe que é pano. moleque. Meteu a mão no açúcar, era ripada com esse cipote tico que a gente pegava. Para vocês verem. Gente que conhecia a minha avó. A minha avó era carrasca, cruel. Mas quer saber de uma coisa? Foi uma das pessoas que eu passei a mais amar na minha vida depois que eu entendi o que era que ela queria. Mas Que eu entendi o que ela fez como o resultado que ela, sabe, que ela deixou na minha vida. Cara, eu agradeço por cada rimpada de cipote tica, viu, Janilson? De verdade, por cada exigência que ela tinha na minha vida, cara. Isso. Eu não entendia na hora, mas me protegeu demais. Ah, vocês também não era pra menos, não. que nós éramos santinhos, rapaz. Na nossa época não tinha essa bandalheira toda, essa facilidade toda que tem hoje. Né? Não Ai, é? ai. Não é verdade, Janilson? Não tinha. Sim, Então certeza. vejam, mas o que eu quero dizer para vocês, não foi porque o pai é um negócio fantástico, que coisa maravilhosa, vou botar no lustre, vou botar no quadro. Não é. Não é. A gente tem que ser realista.
Nem todo pai é gente boa, nem todo pai faz o seu papel. E nós, como cristãos, nós temos o dever de educar a juventude, de educar as pessoas, justamente para se tornarem tremendas, uma na vida principalmente na vida dos seus filhos. A igreja tem a responsabilidade de educar os seus membros a se tornarem verdadeiramente pessoas que se preocupam com as outras, que se doam pelas outras. A igreja tem esse papel. Nós, como cristãos, temos esse papel. Hoje eu estava falando com alguém, disse, como cristão, nós não podemos agir desta maneira. Nós precisamos, entender que quem muda o mundo, nós fomos chamados para mudar o mundo. Não é para o mundo nos moldar, não, é para nós moldarmos o mundo. Então, vou chegar com vocês onde é que eu acredito. Você pode discordar de mim, que Jesus queria chegar quando ele disse assim: quando vocês orarem, usem o seguinte termo: Pai. A pergunta é: quantas vezes você precisa falar com Deus ao longo do dia? Quantas vezes você precisa falar com Deus ao longo do seu dia? Uma vez? O dia Nenhuma todo. vez. Oi? O dia todo. Quantas vezes você precisa falar com Deus ao longo do seu dia? Depende. Tem gente que não precisa nenhuma vez. Tem gente que não está nem aí, porque acha que sabe tudo, que dá conta de tudo. E não precisa perguntar para Deus nada. Deus, o que tu queres, como tu queres que eu faça, o que tu achas que eu devo fazer, o que tu pensas desta situação. Não, tem gente que não está nem aí para isso. Hein? Mas tem gente que, como eu, precisa perguntar até a comida que eu vou comer. Senhor, eu posso comer? Tu gosta aqui? O que tu achas dessa comida? Talvez não seja nem só por agradar a Deus, mas por ser esperto. Por ser esperto. Quem desenvolve um relacionamento íntimo com Deus é esperto. Não é burro, não. Aliás, na verdade, é um cara que diz assim: eu não sei, reconheço que não sei o que é melhor para mim. E é esperto porque diz: Deus, tu és todo conhecedor, tu sabe todas as coisas. Então, não sou burro, vou atrás dele, vou seguir o que ele me mandar. O que ele me mandar fazer, eu vou fazer, porque vá contra o que Deus quer e você vai ver se você vai se dar bem. Duvido. Todos aqueles que andarem contrário ao que Deus quer nunca vão se dar bem. Podem até parecer estar se dando bem em algum momento. Mas a Bíblia diz o salário do pecado é o quê? Hein? É a morte. Todo mundo que andar contrário ao que Deus deseja, não é porque ele é tirano, arbitrário, mau. Não. Vocês mesmos disseram, não, Deus parece pai, usou o termo pai porque ele é bonzinho, porque pai tirano não existe. Então, pai tirano não é gente boa. Se Deus for tirano, ele não é um bom pai. Então, ele não usou o termo correto. Não pode. Quando Deus pede para fazermos a sua vontade, não é porque ele é mau, porque ele só quer o nosso. Porque Deus não me respeita. Não. Ele não força você a fazer o que ele quer. Isso é uma escolha. Você escolhe se você quer fazer o que Deus quer ou não. Eu sou burro quando eu faço o que eu quero. Eu sou um idiota. Até as palavras que eu vou falar, eu pergunto a Deus: Senhor, o que eu falo? Como é que eu falo? O que eu digo? Porque eu não sei, não vai tocar no coração, não vai tocar na alma, não adianta nada. Então me diz aí, o que tu achas? Como é que eu faço? Eu preciso falar com Deus, como disse a Lúcia, o dia todo. Agora, vamos chegar ao X da questão. Se eu preciso falar com Deus o dia todo, imagina se Deus fosse como um governador. Digamos que Jesus dissesse assim, quando vocês forem orar, vocês têm que dizer, governador, presidente. Imagina a burocracia que é para você falar com o presidente. É fácil você falar com o presidente? Você já fala. Rapaz, o único cara que eu vi que era mais fácil de falar com ele, por isso talvez eu cambei um pouco para o lado dele, foi o Bolsonaro, cara. O cara estava no meio do povo lá e o povo chegava e falava com ele, conversava com ele e tal. Eu nunca tinha visto isso. Mas pensa
Como é que você quiser falar com o Lula hoje? Se você desejar falar com o Lula hoje, você acha que você consegue? É fácil para você conseguir isso? Agora, você não precisa falar com o Lula só uma vez, digamos que você precisasse falar várias vezes com o Lula. Como é que você ia fazer? É tanto processo, é tanta burocracia, você nem conhece ninguém que lhe leve até o Lula. Você não é filho do Lula, hein? Como é que você vai fazer? Então Deus pegou o termo pai por uma coisa muito simples. É o único ser que não tem burocracia para você falar. Você fala nu, você fala em pé, você fala deitado, você fala dormindo. Você fala com Deus a hora que você, com o Pai a hora que você quiser. Você liga para ele, você grita com ele, você sabe, não existe nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhum protocolo. Não existe nenhuma etiqueta. O único motivo, para mim, pelo qual Deus disse: vocês usem o termo pai, foi justamente porque Deus disse: ó, vocês podem falar comigo nenhum constrangimento. Ou seja, às vezes eu estou lá no frango, estou lá trabalhando. Aí, de repente, vem aquela situação na minha mente. Sabe o que eu faço? Eu começo a falar com Deus ali, de olhos abertos, no meio das pessoas. Eu vou dirigindo. E aí vem, Senhor, essa situação. Quando eu entendi que eu posso falar com Deus a hora que eu quiser, o momento que eu quiser, do jeito que eu estiver, eu aprendi a orar muitas vezes no dia. Agora imagina que, como já me ensinaram, não, para falar com Deus tu tem que ajoelhar. Meu Deus do céu. Imagina você estar lá no meio do trabalho e aí você começa, tem que falar com Deus, vai ajoelhar lá. O pessoal é doido. É chato. Como é que eu posso dizer? A gente enfeiou, a gente, sabe, deturpou o evangelho. Manchou o evangelho. É uma coisa bonita que Deus quer que você fale com Ele todo instante, a todo momento, não importa a camisa que você... Você não vai ver o presidente com qualquer camisa, ou o governador, você não vai, mas diante do seu pai, do jeito que você estiver, sujo, tá entendendo? Nu, com roupa rasgada, não interessa, Deus não vai olhar para isso, pessoal. A gente vai todo de paletó e gravata, porque a gente já fica com medo, poxa, o que é que vão pensar de mim? Né? Se eu não for bem arrumado, eu não vou conseguir o que eu quero, né? Eu não vou, né? Não vou ter. Já vai se fechar as portas para mim. Cara, presta atenção. O mundo virou um mundo de formalidade, justamente para que nós não tenhamos as oportunidades. Olha, às vezes eu sou tão cara de pau que eu chego. Hoje eu liguei para alguém me ligou, preciso falar contigo, né? Alguém do banco. Eu peguei e disse: olha, eu vou aí, mas eu vou te dizer uma coisa: não me trata formalmente e nem faz rodeios comigo. Eu vou chegar aí e tu me fala como se eu não fosse ninguém e me diz o que tu queres rápido. Quando eu cheguei na porta do banco, a pessoa estava lá. Eu disse para ela: tu tem 10 minutos para falar comigo. 10 minutos para dizer tudo o que tu queres. Se tu não conseguir falar comigo em 10 minutos, eu vou me embora. Sabe por quê? A gente perde muito tempo com essas coisas, gente. Cara, é para falar com o diretor da escola, tem que agendar. É para ir no médico, tem que agendar. Rapaz, médico tem que ir para o meio da rua cuidar do povo, rapaz. E não é só isso, em qualquer lugar nós não somos assim, nós não somos acessíveis. O que Deus queria era aqui dizer: olha, eu estou acessível para vocês em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. Não tem dificuldades para falar comigo, porque presta atenção, se Deus colocasse dificuldades para a gente falar com Ele, poucas pessoas falariam com Ele. Ele facilitou o acesso a ele justamente porque sabia que nós iríamos precisar dele várias vezes ao longo do dia ou durante o dia todo, tá? Ele disse: eu vou facilitar para vocês terem acesso a mim. Me tratem assim. Não botem burocracias. Façam de conta.
olhem para mim como se fosse um pai, como alguém que está fácil de acessar, não precisa trocar de roupa, não precisa ajoelhar, não precisa escovar os dentes, não precisa disso, não precisa daquilo outro, não precisa levantar, não precisa se inclinar, deitados, do jeito que estiverem, falem comigo, em qualquer lugar, em qualquer buraco. Tanto é que o texto anterior diz que Jesus estava orando de uma certa feita em certo lugar. Não diz que era num quarto, não diz que era numa sala, não. Ele escolheu lá, achou um lugar e falou com ele. Não era porque ele usou esse termo porque não existe burocracias para falar com Deus, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa entender da regra da oração é que não há regras para falar com Deus. Nessa primeira parte, Deus disse: olha, tu não precisa estar de joelhos, tu não precisa estar sentado, tu não precisa estar de olhos fechados, tu não precisas estar limpo, tu não precisa estar vestido, tu não precisa. Isso é falta de respeito com Deus? Não foi ele que disse, não fui eu. Isso não é falta de respeito com Deus, tá? Tem muitas. E agora ele disse: ó, quando vocês orarem, não é quando vocês forem para o culto, não é. Ele foi específico, tá? Ele foi específico. Tem muitas ocasiões que não dá para estar do jeito que a gente está por aí, tá? Mas para falar com ele não se importa. Queria que vocês entendessem uma coisa: Deus não se importa com as nossas palavras, Deus não se importa com as nossas vestimentas. Deus, ele está ansiosíssimo de ouvir, de ver nós o procurarmos, nós o buscarmos. Ele escancarou as portas. Ele disse: ei, eu quero que tu converses comigo. Eu tenho prazer nisso. Eu vou quebrar todos os protocolos para que tu tenhas acesso direto a mim, em qualquer lugar, a qualquer hora, onde tu estiveres, na situação que tu estiveres. Fala comigo. Não precisa. Já pensou se ele bota um monte de dificuldades? A gente já não gosta de orar, gente. Aí que a gente não ia orar mesmo. Sabe? Antes eu tinha assim uma dor na consciência, um peso na consciência, porque eu não acordava às 5 da manhã para orar. E aí eu passava: meu Deus do céu, eu não acordei 5 para estar contigo. E ia trabalhar pesado, sabe? Sabe o que me acalmou o coração? Foi essa mensagem. Quando Deus me ensinou a orar a todo instante, todos os motivos da minha vida eu começo a usar a oração, eu começo agora a orar em prol, aproveitar esta situação para falar com Deus, dizer: Deus, o que tu pensas? Eu não estou te pedindo para me dizer o que não estou te dizendo para fazer isso ou aquilo, eu quero saber o que tu pensas, me diz como eu devo proceder. Às vezes, não vou falar isso, senão vai pegar mal aqui, tá? São coisas assim mais pessoais e aí vai dar asas para o bandido, né? Melhor não dar. Mas sabe, gente, vou fazer um negócio, Senhor, o que tu acha? Eu vou fazer uma compra, Senhor, tu acha que tá certo? Será que eu não estou me equivocando? Será que eu não estou? Um dos motivos principais pelos quais Deus usou o termo pai aqui é porque você não precisa de burocracia, você não precisa de etiqueta, você não precisa de ninguém para lhe introduzir na presença dele, você não precisa de ter um amigo que o conhece para poder levar você. Não. Fechado. Como é? Fechada, né? Não precisa, gente. O termo pai é justamente porque ele diz: olha, do jeito que tu estiveres, na situação que tu te encontrares, eu te ouço. Tu podes falar comigo. Podes conversar comigo a hora que tu quiseres, de madrugada, meio-dia, 1 hora, não interessa, eu estou aqui. Sempre vou estar aqui para falar contigo, para te ouvir. Primeira regra do Pai Nosso é a palavra Pai. Ela nos remete direto a um acesso direto a Deus, sem nenhuma regra, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma etiqueta, gente.
Deus quebrou tudo que existe neste mundo. Porque neste mundo, quando você quer alguma coisa, você tem que correr atrás do fulano, atrás do Beltrano, atrás, só para falar uma coisa. Olha, eu preciso, digamos assim, eu preciso resolver documento tal. Tem que falar com fulano de tal. Para você conseguir falar com esse cara, meu amigo, você vai uma vez, 2 vezes, 5 vezes, e às vezes você desiste de tanta raiva que você passa, porque o cara nunca está disposto. Quando você chega a falar com o cara, não tem tinta, não tem impressora, não tem isso, não tem selo. Meu Deus do céu! Com Deus não tem nada disso, gente. Com Deus é acesso direto. Fale com ele do jeito que você estiver, do jeito que você souber. Eu lembro do garotinho que estava orando na igreja, e a oração dele era assim: A, B, C, D, E, F, G, H. Ele estava soletrando o alfabeto. Aí o cara estava atrás dele, o pastor estava atrás dele e ouviu essa oração. E aí o pastor achou interessante e foi lá perguntar para ele por que ele estava orando daquela forma. Ele disse: Olha, pastor, eu não sei formar as palavras. Então, quando eu oro, eu falo o alfabeto para Deus e ele forma as palavras. Interessante, não é? Ele forma as palavras, ele sabe as palavras que eu quero dizer, eu só não sei fazer. Então, eu falo o alfabeto e ele vai formando as palavras. Olha que coisa bacana! Hein? Que coisa legal, gente! Tá pensando que Deus vai olhar pro seu querido Deus maravilhoso, não sei o quê, tremendo, misericordioso, tudo papo furado. Olha, Deus, eu não tô nem a fim de orar hoje, eu não tô a fim de falar, mas é diferente, gente. Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu quero que tu governes a minha vida. Senhor, eu quero que tu toques, eu quero que tu resolvas, faz aí o que tu achares melhor, não quero meter a minha mão. Rapaz, pegue tudo na sua vida, todos os momentos, tudo que acontecer e tenha acesso direto, comece a aprender. Primeiro é a nossa parte, veja que é a nossa parte. Deus está dizendo, primeiro hajam assim comigo, como se fosse alguém que não há empecilho para vocês falarem. Que não precisa estar de joelho. Você já falou com seu pai de joelho? Eu acho que no máximo quando você errou muito feio e foi pedir perdão, né? Acho que foi assim, não foi? Pensem nisso. Fale com Deus em qualquer lugar. Fale com Deus a qualquer hora. Fale com Deus sobre qualquer coisa. Aprenda isso na vida. É a primeira regra da oração. Da oração perfeita. É falar com Deus sobre tudo, em todos os lugares, do jeito que nós estivermos. Entende? Só não vá ser falso. Só não vá ser falso com Deus. Seja honesto com Deus. E quem é que consegue ser falso com Deus, né? Ele não sabe de tudo, Não né? é verdade? Ele sabe de todas as coisas, gente. Deus sabe de todas as coisas. Hein? Sabe, é por isso que a gente sente dificuldade de orar, porque diz, não, tem que ajoelhar. Aí a gente vai falar vai fazer orações assim, às vezes em público, mas a gente não é bom de discurso. E a gente quer fazer um discurso bonito na oração. Deus olha e diz, isso é hipócrita, ele não fala assim. Hein? Não é verdade? Deus sabe todas as coisas, gente. Deus sabe todas as coisas. A única coisa que Deus não quer é se nós aprendermos a consultar a Deus todo o tempo, sabe? Não é Deus que tem necessidade de nos consultar. Somos nós que temos necessidade de consultar a Deus sobre tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Nos mínimos detalhes. Tá? Eu gostaria muito de dizer que é a figura do pai, do jeito que nós romantizamos, né, a figura do pai, ou nós, fazemos uma figura demoníaca dos nossos pais também. Jogamos de um extremo no outro. Isso pode ter alguma coisa a ver, gente. Diz Jim Rohmer, do cara do Fuga para Deus lá, o escritor do livro Fuga para Deus, ele diz assim: os pais estão em lugar de Deus para os seus filhos pequenos. Jim Rohmer.
Os pais estão no lugar de Deus para os seus filhos pequenos. Essa é uma verdade. A imagem que os filhos pequenos têm de nós é a imagem que eles têm de Deus. Por muito tempo eu achei que Deus era carrasco, que Deus era cruel, que Deus era tirano. Porque foi assim que a minha avó me tratou por muito tempo. Mas não era nada disso, gente. Deus é um ser que nos ama e quer estar conosco, quer falar conosco, quer conversar conosco. Do jeito que nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos, a hora que for preciso. Ele nunca está ocupado. Ele está sempre disponível. Pense nisso. Quebre todos os protocolos. Agora mesmo, eu estou dizendo aqui, Deus, cuida desse povo. Eu estou falando com Deus agora, aqui, falando com vocês ao mesmo tempo. Eu digo, Senhor, trabalha nesses corações. Faz eles se encontrarem contigo, se essa é a realidade, não ser o choro de cada um. É possível, irmão. Quem disse que não? Hein? Quem disse que não? E vocês não me viram fechar o olho, vocês não me viram falar nada. Hein? Gente, nosso horário já foi, né? Já faz tempo. Eu vou fazer uma pergunta para a gente finalizar. Pai, Deus é pai de verdade. Mas a maioria de nós não somos filhos de verdade. Nós nem somos, muitos de nós, não estou dizendo aqui, muitas pessoas acham que Deus é pai de todos e não é verdade. Não. Há um processo para nós nos tornarmos filhos de Deus. Sabias? Deus não é pai de todos, não. Fala. De adoção, né? Entende? Há um processo para Deus se tornar nosso pai. Tá? Então, antes de você chamar Deus de pai, pense se você realmente é filho dele. Pense se seus atos, se as suas ações condizem com isso. Pense com quem você mais se parece, se é com Deus ou é com o inimigo. Deus, ele ouve, ele sabe, ele entende alguém chamá-lo de pai. Mas ele sabe se é um filho verdadeiro ou não. Então presta atenção, gente, por favor. Aprenda a falar com Deus do jeito que você está, a hora que você precisar. Converse, aprenda a conversar com Deus. Tudo. Tudo. Ele quer conversar com você. Ele está acessível. Não pense que ele está lá longe, que você não pode. Ele está bem pertinho de você. Quando você ora, lembre disso. Quando você orar, lembre disso. Deus quer me ouvir. Deus quer que eu fale com ele. Deus quer que eu converse. Aprenda a desenvolver isso. E pode ter certeza que a sua vida de oração nunca mais vai ser uma vida sem significado. Nunca mais vai ser uma vida insignificante. Nunca mais vai ser uma vida uma oração formal.